O relógio na parede da sala de 1844 no Palácio de Buckingham bateu 11 horas e 11 da manhã do dia 9 de julho de 2026. Para o mundo exterior, era uma manhã típica em Londres. Mas dentro daquela sala, o ar estava gélido. O rei Charles III estava diante de uma assembleia cuidadosamente selecionada da Casa Real, os homens e mulheres que mantêm a engrenagem da monarquia funcionando. Sua voz não tremia, mas as palavras que proferia soavam como uma guilhotina constitucional. Tenho plena confiança em Catarina e Guilherme, declarou o rei com os olhos fixos em um ponto distante. Seu discernimento é sólido. Sua lealdade é inquestionável. A sala não irrompeu em aplausos. Ficou congelada. Com uma única frase meticulosamente preparada, o rei acabara de desmantelar a estrutura de poder do seu próprio reinado. Anunciou que William e Catherine, o príncipe e a princesa de Gales, assumiriam imediatamente os poderes centrais da liderança da família real. Mas foi a segunda parte do decreto que causou um choque entre os cortesãos. Ali reunidos, a rainha Camila seria destituída dos seus futuros títulos familiares, do seu estatuto cerimonial e de toda a autoridade interna que lutara durante décadas para garantir. Para Camila, isso não foi uma simples mudança administrativa. Foi uma sentença de exílio. Antes de desvendarmos os detalhes dessa execução real sem precedentes, revelarmos o jantar secreto em Windsor que forçou o rei a escolher entre seu filho e sua esposa, certifique-se de estar inscrito em nosso canal e ter de ativar as notificações. Na casa de Windsor, o silêncio é uma arma. E hoje esse silêncio grita. Camila permaneceu completamente imóvel. Sentou-se numa cadeira de encosto de veludo, com os dedos tão entrelaçados no colo que as juntas ficaram brancas. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Charles foi mais pesado do que qualquer escândalo público jamais poderia ser. O rei falara com a precisão cirúrgica de um homem que sabia que cada sílaba seria gravada nos livros de história. Não havia raiva em seu tom, apenas uma frieza e uma definitividade devastadoras. O rosto de Charles, no entanto, contava uma história diferente. Sob a máscara do soberano, ele carregava a atenção visível de um marido que estava rompendo um laço que outrora definira sua própria existência. Esta reunião da Casa Real, o santuário mais íntimo onde os decretos reais mais sensíveis são finalizados, começara com a formalidade sufocante de sempre. Mas em poucos minutos transformou-se no ponto de virada mais brutal do reinado de Charles. O rei compreendeu exatamente o que havia feito. Ele não estava apenas alterando uma agenda. Estava assinando o mandato confidencial de reestruturação da Casa Real. Este documento formalizava a transferência imediata de influência, responsabilidade pública e poder de decisão privada para a próxima geração. William não era mais o herdeiro à espera nos bastidores. Ele havia sido movido para o centro absoluto do tabuleiro de xadrez. Catarina não era mais apenas a esposa dedicada. Agora ela era o núcleo emocional e prático da monarquia. E Camila, a mulher que sobrevivera a décadas de hostilidade pública para finalmente chegar ao topo, acabara de ser informada de que sua ascensão havia terminado. E a descida seria permanente. William baixou os olhos. Foi um movimento sutil, mas no teatro de alto risco do palácio carregava mais peso do que qualquer discurso de vitória. Ele não parecia um homem que acabara de vencer uma disputa de poder. Parecia sobrecarregado, os ombros curvados sob o peso repentino e imenso da coroa. Catherine, sentada ao seu lado, permanecia uma estátua de graça. Seu silêncio era firme e desprovido de qualquer frieza, mas ela parecia perceber a dura verdade que o poder conquistado através da humilhação pública de outro membro da família é uma faca de dois gumes. Camila finalmente olhou para Charles. Por um breve instante, procurou em seu rosto um lampejo da antiga suavidade, um vestígio do homem que um dia prometera protegê-la do mundo. Mas o rei não lhe ofereceu nada. O marido havia sido silenciado. Restava apenas o soberano. O silêncio na sala suscitava a pergunta que o público britânico em breve estaria a clamar. Por que agora? Por que tão repentinamente? Por que razão? Um rei que passou a vida a defender esta mulher a deixaria subitamente, sem título, sem posição social e sem qualquer forma de regressar ao círculo íntimo.
Para encontrar a resposta, é preciso olhar para além dos decretos assinados e adentrar as sombras privadas do castelo de Windsor. O poder em uma monarquia não flui como uma transação comercial. Ele se move através de antigas feridas e traições pessoais. Naquela reunião das 11h11, os papéis de marido, esposa, filho e filho foram apagados, substituídos pelas exigências frias de uma instituição que prioriza a sobrevivência acima de tudo. Charles sentiu o peso esmagador primeiro. Ele sabia que, ao escolher o futuro da coroa, havia ferido a pessoa mais próxima a ele. Mas a monarquia, a antiga máquina que depende da confiança pública, não podia mais se dar ao luxo de ser guiada por afetos pessoais. A sobrevivência havia se tornado mais importante do que o conforto. Camila sentiu-se apagada da forma mais calculada e imaginável. Não fora corrigida em público nem confrontada pela imprensa. Fora neutralizada numa sala onde todos compreendiam a sua queda antes mesmo de ter a oportunidade de falar. Olhou para Charles, depois para as paredes familiares do palácio, percebendo que já não eram o seu santuário. Não estava apenas a perder influência, estava a perder o seu sentido de pertença. William observou o pai evitar o olhar de Camila. Era um sinal revelador. A decisão não fora tomada num acesso de raiva. Fora ensaiada. Charles já vinha com esse plano na cabeça, muito antes de abrir a boca. Tratava-se de uma transição controlada, um termo usado pelos cortesãos para descrever a remoção gradual de um obstáculo. Catherine entendia a questão da imagem pública melhor do que ninguém. Sabia que sua ascensão estaria para sempre ligada à queda de Camila. Percebeu que o público que por tanto tempo confiara em sua presença constante veria isso como uma vitória para a linhagem de Diana. Mas Catherine também sabia que, por ser a porta de entrada para a humilhação de outra mulher, precisava se portar com ainda mais cautela. Um assessor sênior fechou uma pasta de couro com um baque suave e definitivo. Aquele som quebrou o encanto. A pasta continha estrutura de sucessão e autoridade interna, um documento que comprovava que aquilo não fora um capricho repentino. Algo acontecera nos bastidores, algo tão sério que forçara Charles a tomar a decisão. O ponto de ruptura não ocorreu em 9 de julho. Aconteceu 6 semanas antes, durante um jantar privado em família no castelo de Windsor. Toda crise na família real tem um ponto zero, um momento que os historiadores apontarão e dirão: foi aí que o estupim foi aceso. Para esta crise, foi um jantar que tinha como objetivo acalmar os ânimos. O rei havia reunido os membros mais velhos da família para discutir os futuros deveres reais, um eufemismo para como o trabalho seria dividido à medida que Charles envelhecesse e William assumisse mais responsabilidades. Camila, sentindo sua influência diminuir à medida que a popularidade de Catherine crescia, escolheu aquele momento para reagir. Ela não gritou. Falou no tom cuidadoso e ponderado de uma anciã preocupada. Mas a acidez em suas palavras era inconfundível. Ela questionou a prontidão de Catherine para um papel mais amplo, sugerindo que talvez a princesa de Gales estivesse sendo pressionada demais cedo demais. Ela foi além, questionando se William deveria receber a autoridade de liderança da família, antes que a coroa tivesse sido completamente transferida. A mesa ficou em silêncio. Não era mais um jantar. Era um desafio à própria sucessão. Catarina manteve a compostura, mas a quietude era letal. Ela não respondeu com raiva. Não defendeu seu histórico. Simplesmente olhou para Camila com um controle calmo e aterrador. Ao se recusar a entrar em confronto, Catarina fez Camila parecer agressora. William sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, mas canalizou a famosa contenção do avô. Olhou para Charles, que observava a cena com uma expressão cada vez mais sombria. William sabia que uma palavra errada poderia dividir a família em facções rivais. Optou por não dizer nada, e esse silêncio tornou-se um aviso ao rei. Charles percebeu a mudança. Não foi uma explosão. Foi uma constatação silenciosa e coletiva. Os parentes olharam para seus pratos. O tilintar dos talheres tornou-se o único som na sala. Naquele momento, Camila fizera a única coisa que Charles não podia perdoar. Provara que a autoridade dividida seria o veneno de seu reinado. Ela obrigará a família a enxergar que, enquanto detivesse o poder interno, sempre haveria 2 centros de gravidade puxando em direções opostas. A princesa Anne, irmã do rei,
e guardiã máxima da disciplina real, conversou com Charles naquela mesma noite. De acordo com um relato interno documentado do secretário da família Anne, disse ao irmão sem rodeios: "A instituição pode sobreviver a uma divergência, Charles, mas não pode sobreviver a duas cabeças." Charles sabia que ela tinha razão. Aquele jantar foi o catalisador oculto. Foi o momento em que o rei percebeu que sua lealdade à esposa havia se tornado uma ameaça à estabilidade da coroa. Assim que a reunião das 11h11 terminou, o teatro público acabou e o acerto de contas privado começou. Charles pediu a todos que se retirassem. Pela primeira vez, ele e Camilla estavam a sós. Sem cortesãos, sem herdeiros. Apenas um homem e uma mulher em lados opostos de um decreto assinado. Camilla olhou para Charles como se esperasse que ele dissesse que tudo aquilo fora um engano, uma encenação para as câmaras. Ele não disse. O decreto de reestruturação estava sobre a mesa, como uma parede entre eles. Aquilo não era uma negociação. Era um registro formal do palácio. Sua autoridade interna, o poder de moldar o planejamento familiar, contratar funcionários e dirigir a estratégia cerimonial havia desaparecido. Camilla finalmente fez a pergunta que vinha aguardando. A família decidiu que eu não pertenço mais a ela. Charles hesitou. Aquela pausa foi uma ferida. Ele queria oferecer clemência, mas a soberana já havia assinado o mandado. Quando Camilla acusou William e Catherine de estarem esperando por aquele momento para tomar o poder, Charles finalmente encontrou sua voz. Disse-lhe firmemente que William não havia pedido por sua humilhação. Disse-lhe que Catherine não havia construído sua ascensão sobre a crueldade. Admitiu a verdade mais dura de todas. A monarquia não podia se dar ao luxo de mais uma geração de rivalidade privada se transformando em fraqueza pública. O rei disse-lhe que a família já havia sido envenenada por lealdades divididas. Recusou-se a deixar que Guilherme e Catarina herdassem uma estrutura onde teriam de lutar pelo controle da própria casa. Camilla olhou para ele, percebendo que o homem que amara durante 50 anos a tinha acabado de sacrificar para garantir que o reinado do filho fosse mais limpo do que o seu. A máquina do palácio começou a funcionar com uma velocidade assustadora. Naquela tarde, o nome de Camilla estava sendo sistematicamente apagado dos documentos de planejamento futuro. Um arquivo de autoridade doméstica, o livro Razão Interno Secreto que dita quem detém influência, foi atualizado. Todas as menções à supervisão de Camilla foram excluídas e substituídas pelos nomes de William e Catherine. Na manhã seguinte, a situação foi ainda mais difícil. Anúncios são palavras, consequências são físicas. Camilla entrou em seu escritório particular esperando o burburinho habitual de atividade. Em vez disso, encontrou um vazio. Uma cadeira havia sido retirada da mesa de planejamento. Uma placa com o nome havia sido removida. A pasta de informações diárias estava mais fina do que em anos. Uma assistente júnior se adiantou com a agenda revisada, mas não conseguiu encará-la. Essa hesitação doeu mais do que a perda do seu título. Camilla viu a pena no rosto da moça e percebeu que todo o palácio já sabia que seu status havia mudado de pessoa influente para espectadora. Ao saber das mudanças nos cargos, Charles sentiu o peso de sua escolha. Ele não se arrependeu. A monarquia precisava de clareza, mas era atormentado pelo custo pessoal. Sabia que para a coroa sobreviver uma parte de seu casamento teria que morrer. Enquanto isso, William e Catherine estavam se adaptando aos seus novos papéis. William não comemorou. Passou a manhã revisando o dossiê da representação interna, ciente de que cada decisão que tomasse seria agora analisada como uma manobra contra sua madrasta. Catherine, sempre a diplomata, deu-se uma instrução particular à equipe. Ninguém deve falar mal da rainha consorte. Esse gesto de misericórdia de Catarina foi tanto tático quanto bondoso. Ela sabia que se a transição parecesse um banho de sangue, o público acabaria se voltando contra ela. Ao exigir dignidade para Camilla, Catarina garantiu sua própria posição como o centro estável. Isso levou ao único encontro que nenhuma regra real poderia controlar. Catarina solicitou uma audiência privada com Camilla. Sem guardas, sem secretários, sem Carlos. Apenas duas mulheres em uma pequena sala de estar em Clarence House. Camilla não se levantou quando Catherine entrou. Olhou para a mulher mais jovem com uma amargura sem limites.
Catherine entendeu. Sabia que aos olhos de Camila ela era o rosto da nova ordem que lhe roubara o futuro. Você veio para testemunhar a derrota? Perguntou Camila com a voz frágil. Catherine não hesitou. Sentou-se e falou com uma honestidade silenciosa e devastadora. Disse a Camila que não viera para desfrutar de uma vitória. Disse-lhe que a humilhação nunca deve ser entretenimento, nem mesmo dentro de um palácio. Catherine não se ofereceu para mudar a opinião de Charles. Ela não ofereceu falsas esperanças. Ela simplesmente estabeleceu um limite. Prometeu que, embora não desafiasse a nova autoridade de William, também não permitiria que Camila fosse ridicularizada ou intimidada pelos funcionários da casa. Camila finalmente cedeu. Ela admitiu a Catherine o que não conseguira dizer. A Charles não tinha medo de perder a aprovação do público. Tinha medo de ser indesejada pelas pessoas da sua própria casa. Passara a vida inteira tentando estar dentro e agora estava sendo empurrada para fora mais uma vez. Catherine escutou e naquele instante a rivalidade terminou substituída por uma compreensão mútua e sombria. A coroa é uma mestra fria. Ela dá mastilha com juros. Em 10 de julho, a transferência de poder estampou as manchetes dos jornais do mundo todo. A reação do público foi uma mistura de fascínio e aprovação. Para o povo britânico, o Mandato das 11:11 representou o desfecho definitivo do drama dos anos 1990. Parecia que a monarquia finalmente olhava para o futuro. Mas para Charles, cada manchete era uma lembrança do preço que ele havia pago por essa estabilidade. A declaração do palácio foi divulgada naquela tarde. Não usava a palavra exílio. Falava de mudanças permanentes na representação familiar. Racionalização da autoridade interna. Fazia com que a nova ordem parecesse inevitável, consolidada e profissional. Camila leu a declaração e sentiu o caráter definitivo da palavra permanente. Tudo havia terminado. A mulher que fora a figura mais influente na vida de Charles era agora uma nota de rodapé no planejamento do próximo reinado. Com a poeira baixando, a reunião das 11h11 ficou marcada como o dia em que a monarquia escolheu seu futuro. Charles optou pela continuidade em vez do conforto. William aceitou um fardo que o envelheceu da noite para o dia. Catherine provou ser o verdadeiro poder. Por trás do trono, aquela que podia exercer autoridade sem perder a misericórdia. E Camila? Ela permaneceu um símbolo de uma transição que finalmente se completara. Entrou na sala como uma rainha. Saiu como uma mulher que finalmente compreendeu que na casa de Windsor a coroa não se importa com o seu coração. Ela só se importa com a sua própria sobrevivência. O mandato das 11h11 agora é lei. As cadeiras foram movidas. As pastas foram assinadas. O futuro chegou, e se parece exatamente com William e Catherine. Obrigado por assistir a esta análise profunda das guerras secretas da família real. Você acha que Charles agiu corretamente ao destituir Camila de seus poderes para proteger o futuro de William e Catherine, ou foi um ato de crueldade desnecessária? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.